vamos falar sobre função inversa. Afinal de contas, o que é uma função inversa? Olha só, a inversa de uma função f de x é representada por f menos 1 de x. Mas espera lá, esse menos 1 aqui, esse expoente menos 1, não tem nada a ver com potenciação. Não tem nada a ver com expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. Não. É só uma representação de inversa da função f de x. Então, é apenas uma simbologia. Olha só, só é possível determinar a inversa de uma função f se e somente se essa função f de x for bijetora. Ave Maria, bijetora? Que é isso? Ora, uma função bijetora é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Piorou, professor. Eu não sei nem o que é injetora e sobrejetora. Então vamos lá, olha só. Uma função f de a para b, nós já definimos isso em aulas anteriores. É uma função onde o a representa o domínio da função f. E você bem sabe que o domínio representa os valores de x da função. E o b representa o contradomínio desta função, que são os valores de y, correto? Bem, o que acontece na função injetora e sobrejetora para você entender o que é uma função bijetora? Na função injetora, ela tem que respeitar essa regra aqui, ó. O x1 tem que ser diferente de x2, ou seja, cada elemento do seu domínio, um diferente do outro. Você vai ter um f de x1 diferente de um f de x2, ou seja, você vai ter imagens diferentes. Olha só, esse pontinho aqui seria um elemento do seu domínio, um x1, tem sua respectiva imagem. Aqui um x2 com a sua respectiva imagem. Aqui o conjunto B a gente sabe que é o contradomínio, mas apenas esses elementos do nosso contradomínio fazem parte do conjunto imagem da função f. Pode sobrar elemento que não é associado? Pode sobrar. Então, numa função injetora, basta você ter domínios com imagens diferentes. Eu não posso ter dois elementos do meu domínio com uma única imagem. Isso representa a função, né? Eu terei todos os elementos de A associados uma única vez em B. Eu posso ter um elemento em B associado duas vezes em A. Isso representa a função. Mas na função injetora, eu não posso ter uma imagem com dois domínios. Cada domínio com sua respectiva imagem, ok? Então, isso tem que ser respeitado. Isso é uma função injetora. Apenas uma ligação para cada elemento. Agora, a função sobrejetora respeita essa condição. O contradomínio da função tem que ser igual à imagem da função. Quais são os elementos do contradomínio? São todos os elementos do conjunto B. E todos os elementos do conjunto B estão sendo associados ao conjunto A. Então, o contradomínio é exatamente igual à imagem da função. Todos esses elementos também são a imagem da função f. Perceba que aqui eu tenho uma imagem que tem dois domínios, o que não pode na função injetora. Eu tenho que ter aqui uma imagem com o seu respectivo domínio, mas não pode ser o mesmo. Agora, se eu tiver essas duas condições ao mesmo tempo, eu tenho a chamada função bijetora, ou seja, cada elemento do seu domínio com a sua respectiva imagem e o conjunto do contradomínio da função é exatamente igual ao conjunto imagem da função f. Isso porque não sobra elementos aqui no meu conjunto B. Perceba que todos os elementos estão sendo associados e cada um ligado uma única vez. Não tenho aqui um elemento do contradomínio ligado duas vezes a dois valores de x. Então esta é a condição para que uma função possa ser inversível, é que ela seja bijetora. E daqui a pouco você vai entender isso nas funções que darei como exemplo, tá? Olha só, primeiro, para você encontrar realmente a inversa, para determinar esse conjunto que é a inversa de f de x, e eu represento por f menos 1 de x,
você tem que seguir esses dois passos. Primeiro, troque y por x e vice-versa, ou seja, troque y por x e x por y. Depois que você trocar essas variáveis, isole o y. Não entendi nada, professor. Olha só. Aqui eu tenho f de x igual a 3x mais 1. Se eu tenho f de x, você sabe que é a mesma coisa que y, certo? y igual a 3x mais 1. Então vamos para o primeiro passo, que é trocar y por x e x por y. Então no lugar do y vai ficar x e no lugar do x vai ficar y. Este é o primeiro passo. Agora eu vou para o segundo passo, que é isolar o y. Então isole esse y. Vai ficar assim, x menos 1 igual a 3y. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x menos 1, tudo sobre 3. Esse y, então, é o nosso f menos 1 de x. É a função inversa de f de x. Olha o exemplo 2. Se eu tenho uma função g de x, que é igual a 4x ao quadrado menos 3, então, y é igual a 4x ao quadrado menos 3, né? G de x é uma coisa que y. Vamos para o nosso primeiro passo. Troque x por y. Então, esse vira x e esse se torna y. Muito bem. Segundo passo, isole o y. Então, vai ficar x mais 3 igual a 4y ao quadrado. O 4 está multiplicando, passa dividindo, fica x mais 3, tudo sobre 4, igual a y ao quadrado. E tal ao quadrado passa como raiz. Y igual a raiz de x mais 3 sobre 4. Dá até para tirar a raiz do denominador, né? Então, teremos assim o nosso g menos 1 de x, a inversa da função g. Vai ficar a raiz de x mais 3, tudo sobre raiz de 4, 2. Tá aqui. Essa é a função inversa de g de x. Tá joia? Muito bem, vamos para o próximo exemplo. No exemplo 3, eu tenho aqui uma função fracionária, onde f de x é igual a 2x mais 4 sobre x menos 5. Eu sei que y é igual a 2x mais 4 sobre x menos 5. Primeiro passo, troca x por y e y por x. Então fica x igual a 2y mais 4 sobre y menos 5. Vamos isolar o y agora. Tudo isso aqui que é o denominador da fração passa multiplicando. Fica x vezes y menos 5 igual a 2y mais 4. Distributiva dele, x vezes y dá xy, x vezes menos 5 dá menos 5x, igual a 2y mais 4. Vamos isolar o y. Então, xy, esse 2y passa para o primeiro membro, menos 2y, igual a 4 mais 5x. Aqui você vai encontrar dificuldade pensando, poxa, como é que eu vou isolar esse y aqui se eu não consigo juntar xy com menos 2y? Mas, como os dois têm a mesma variável y, eu vou colocar ela em evidência, ficando assim, ó, y em evidência, xy dividido por y, x, menos 2y dividido por y, 2, igual a 4 mais 5x. Agora, o que está multiplicando vai passar dividindo, onde y é igual a 4 mais 5x, tudo sobre x menos 2. Então, esse y aqui nada mais é que o f menos 1 de x, a inversa de f, que é igual a 4 mais 5x sobre x menos 2. Tá aqui. O que acontece sobre aquela história de ser uma função bijetora? Para que essa função seja bijetora, no enunciado, normalmente eles já colocam as restrições com relação ao seu domínio e contradomínio para poder respeitar a condição de ser uma função bijetora. E como que se faz isso? Faz assim, ó. Normalmente o enunciado já diz assim, ó, a função f tem o seu domínio. O que seria o domínio? Pode ser qualquer valor de x que eu posso colocar aqui nesta função? Tem uma restrição aí, né? A restrição é que o meu denominador não pode ser zero. Então, o x pode ser qualquer valor, menos o valor 5.
porque aqui 5 menos 5 dá 0 no denominador, e isso não pode acontecer. Então, eu digo que o meu domínio são os reais menos os 5, por conta dessa fração. E aí, o seu contradomínio, a restrição, vai estar aqui, ó, na sua inversa. Porque se essa aqui é a inversa, eu não posso ter um valor de x aqui que vá zerar o denominador. Então, o meu contradomínio, que depois vai se tornar o domínio desta função inversa, eu não posso ter o 2. Porque aqui, se for 2, 2 menos 2 dá 0 no denominador. Então, ele vai dizer que o contradomínio tem que ser os reais menos o 2, que vai ser, posteriormente, o domínio da inversa. Então, por isso que se coloca a condição de que a função tem que ser bijetora, que nessas condições vai realmente satisfazer a condição de uma função inversível. Exemplo 4. Eu tenho uma função exponencial f de x igual a 5 elevado a x. Nossa, como é que será que faz isso? Eu sei que y é igual a 5 elevado a x. Primeiro passo, trocar x por y e y por x. E o segundo passo é isolar o y. Mas como é que eu vou isolar esse y que está como expoente? Vamos utilizar os artifícios que você já conhece até então. Se eu quero tirar esse y daí, eu vou aplicar o logaritmo de um lado e o logaritmo do outro lado. Em que base? Em base qualquer. Então eu vou deixar sem nada mesmo, que você já sabe que é a base 10. Não é verdade? Por que eu fiz isso? Por que eu apliquei o logaritmo? Porque eu estou resolvendo uma equação exponencial. O que me interessa é esse expoente aqui, ó. Vou aplicar a propriedade de logaritmos, passando esse expoente, multiplicando o log, ficando log de x igual a y vezes o log de 5. O log de 5 que está multiplicando passa dividindo. Afinal, eu estou isolando o y. Então vai ficar y igual ao log de x dividido pelo log de 5. Olha só, eu tenho um log no numerador sobre o log do denominador com mesma base. Puxa, isso me lembra muito daquela tal de mudança de base. Quando eu tenho uma divisão de logaritmos com a mesma base, eu posso muito bem dizer que isso aqui é a mesma coisa que o log de x na base 5. Já que eles estão na mesma base, então é o log de x na base 5. Então, a função inversa que eu encontrei, o f menos 1 de x, é igual ao log de x na base 5. Tá aí. Olha só, a função inversa de uma função exponencial é uma função logarítmica, e isso você já viu em outras videoaulas. Como é que eu faço para fazer essa comparação, essa análise de função inversa, olhando nos gráficos? Eu mencionei uma vez para você que o gráfico da função exponencial é uma curva, e a função logarítmica, por ser inversa à função exponencial, ela é aqui simétrica a essa reta. Que reta é essa? É a reta y igual a x, a famosa bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e terceiro quadrante do nosso plano cartesiano. Ela é uma espécie de espelho. Então, essa aqui eu vou dizer que é uma função f de x igual a a elevado a x, uma função exponencial com uma base qualquer, e essa é uma função logarítmica, f de x igual ao log de x na base a. Nós temos aqui o exemplo de duas funções inversas, exatamente como o exemplo 4. Olha só um outro gráfico, um outro exemplo, onde eu tenho aqui uma reta crescente, e essa reta crescente ela tem como lei de formação y igual a x sobre 3 mais 1. Essa outra reta aqui, ó, é simétrica a y igual a x sobre 3 mais 1 em relação à outra reta y igual a x, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, essa reta aqui é a inversa dessa, que tem como lei de formação o y igual a 3x menos 3. Então, são duas funções inversas, simétricas, com retas simétricas, a bissetriz dos quadrantes ímpares
y igual a x. E se eu tiver um gráfico que é uma curva qualquer aqui, eu nem sei qual é a lei de formação dela. Eu não sei não, mas eu posso dizer que o gráfico da sua inversa, o f menos 1 dessa função, seria essa outra aqui, ó, que é simétrica à reta y igual a x. Então, tem muitas questões que às vezes você não sabe a lei de formação, mas é apenas uma interpretação gráfica, você analisa a sua inversa de acordo com a reta y igual a x, essa simetria com relação à reta y igual a x. Beleza? Tá aí, função inversa agora com vocês na lista de exercícios. Obrigado pela atenção. Inter!